Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar lendo os primeiros capítulos dos livros que eu separei para serem lidos durante o mês de março. A gente já tá aqui no meado do mês, na metade do mês já foi embora e eu ainda não li nenhum livro dessa lista, né, da minha TBR. E eu pretendo ler esse primeiro capítulo para eu ganhar um ritmo, para eu ficar curiosa com a história e querer ler logo. Se bem que eu não estou lendo, não por falta de querer, porque eu estou lendo um livro, que é o livro 5 de Duna, se não me engano, é Hereges de Duna. E essa série, né, eu tô lendo pra um projeto, que é o projeto Areia Movediça. Vocês vão saber todos os projetos que eu separei pra 2025, que eu planejei quando eu soltar o vídeo do meu caderno de leituras. Ele ainda não tá finalizadinho, ele não tá todo pronto, assim, né, ou pelo menos encaminhado, né, pra gente preencher durante o ano. Então por isso eu não soltei ainda, mas quando eu terminar de preencher, eu vou vir aqui, vou soltar e vocês vão conhecer todos os projetos que eu pretendo fazer aí em 2025. Mas já adiantando, o Areia Movediça é um desses projetos. E nele eu leio livros com temática, né, com o pano de fundo aí do deserto, o elemento do deserto. Então eu separei já algumas séries, alguns livros com essa temática e eu resolvi começar, né, por Duna. Eu comecei na última semana de janeiro e eu pretendia finalizar na última semana de fevereiro, mas isso não aconteceu, né, por vários motivos, e aí eu vou arrastar essa leitura até o final do mês, mas eu pretendo também conseguir ler alguns livros da minha TBR, alguns livros que eu separei pra ler, porque os que eu separei em fevereiro eu já não li, porque eu fiquei o mês inteiro envolvida com a história de Duna. Mas em março eu quero fazer um pouquinho diferente, eu quero ler alguns livros que eu separei, pelo menos, né, pra não ficar só com essa história durante vários meses. Duna é uma história que eu estou gostando bastante, é uma série bem diferente de tudo que eu já li. Eu acho que não existe nenhum livro como Duna e como essa série, eu acho que não existe, porque é uma série muito única, né, mas eu vou falar melhor sobre Duna no vídeo, né, das minhas leituras de fevereiro, então já vai sair, e aí vocês fiquem ligadinhos pra saber a minha opinião sobre Duna. Mas ele é um livro bem complexo, bem filosófico, então isso dificulta o meu ritmo de leitura, né? Eu não consigo ler tão rápido. E ele é um livro grande, né? Todos os livros têm mais de 500 páginas, só o segundo que não tem. Então, assim, são livros bem grandinhos. Essa minha edição tá aqui atrás, é a de bolso, então as letras são bem miudinhas, então isso também dificulta um pouco essa parte de ler rápido. Mas vamos ao que interessa, e o que interessa eu vou ler os primeiros capítulos dos livros, eles estão separadinhos aqui, ó. São daqui, ó, são daqui pra cá. Os livrinhos que eu separei pra março, deixei aqui no cantinho, já pra ficar mais fácil de eu fechar os livros. E eu vou pegar e vou ler o primeiro capítulo de cada um deles, e vou dar um pouco aí da minha opinião, né, sobre o que eu achei do primeiro capítulo. É claro que no primeiro capítulo eu não consigo me apegar ao livro ou saber se o livro vai ser bom ou não, mas eu vou falar o que eu achei desse primeiro contato aí e a gente vai conversando. Então vamos lá. Lido o primeiro capítulo de A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse livro saiu na minha TBR misteriosa, então foi o livro com o maior título que eu tinha na estante, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. E o primeiro capítulo dele vai até a página 18. E esse livro, gente, ele é belíssimo. E eu comprei porque ele era muito bonito. Eu achei, ele tava super barato, foi numa das promoções da Amazon. Ele é da Dark Side, né, daquele selo Dark Love. E, gente, é um reconto da Pequena Sereia. Então, assim, não tem como ser algo muito, né, adulto, digamos assim. Então, nesse primeiro momento, eu achei um livro bem infantil mesmo, assim, não tem muita coisa diferente, né? A gente é apresentada a nossa protagonista, que é a Gaia. Na verdade, ela tem dois nomes. Gaia foi o nome que a mãe dela deu, e a gente entende que a mãe dela simplesmente desapareceu. E ninguém nesse mundo aí das sereias fala da mãe dela. O pai dela tem um ranço completo pela mãe, porque aparentemente ela fugiu. A filha acha que a mãe está no reino dos humanos. Ela que tem 15 anos, então, gente, é uma mentalidade de uma sereia com 15 anos. Então, assim, né, a gente tem que levar isso em conta. E aí, ela, agora, né, que ela fez 15 anos, ela vai poder ir pra superfície, vislumbrar algumas coisas. Ela está muito ansiosa com isso, que agora ela vai ter essa permissão. E ela, todo mundo lá acredita que a mãe dela tá morta.
né, que a mãe dela foi de arrasta. Mas ela não acredita nisso, na verdade ela crê piamente que a mãe dela fugiu. Ela sabe que a mãe dela desapareceu, mas ela não acredita, né, na questão de que a mãe dela tá morta, porque nunca foi encontrado um corpo, enfim. Então ela tem essa suspeita de que a mãe dela tá no reino mortal, e ela tem uma obsessão pela terra, né, e isso não é bem visto. Ela é uma princesa, né, muito bonita, como todas as irmãs dela, e ela fica ali como pequena sereia colecionando itens que naufragaram. Então ela tem um pente quebrado que ela diz que usa pra pentear os cabelos, ela tem um espelho, ela tem um anel, e aí todo mundo fica querendo usar o anel e ela fala, não, é meu. E também ela tem uma estátua e ela fica imaginando, de quem será essa estátua? Será que essa pessoa que tá representada nessa estátua sabe, ou pelo menos imagina o que existe no fundo do mar, que existe esse reino aqui subaquático? Então é isso a pegada. É bem Pequena Sereia mesmo, é um reconto, mas traz muita referência, assim. Não é um reconto tipo Acotar, né, que se inspirou aí na Bela e a Fera. Não, é a Pequena Sereia mesmo, e é isso. Mas o livro fala que ele vai trazer uma vibe mais sombria, né? Então, vamos ver com o decorrer do livro o que vai acontecer. Mas nesse primeiro capítulo me trouxe muito essa referência mesmo de A Pequena Sereia, essa pessoa que vive ali no fundo do mar e quer conhecer a superfície e quer vir pro reino mortal. É muito isso. Então, essa foi a minha primeira impressão de A Pequena Sereia. Eu acho que é um livro bom, assim, não vai ser um livro ruim, eu acho que eu vou gostar dele, apesar de ser um livro mais ou menos infantil. Não acho que vai ser ruim, mas não acho que vai ser um favoritado também, então, né, vai ser bom, mas não vai ser tudo isso, creio eu. E eu acho que vai fluir bem rápido, a diagramação dele é bem, assim, tranquila, né, não é super grande, né, obviamente não é a diagramação maravilhosa, mas é grande, né? Eu tô há um mês lendo Duna, então acho que qualquer diagramação que não seja minúscula pra mim já vai estar bom. Então é isso. Essa foi meu primeiro contato e minha primeira impressão sobre A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Lido o primeiro capítulo de Uma Bruxa no Tempo. Eu não me canso de dizer o quanto essa capa é bonita. Ela não tem nada demais, ela não tem nenhum brilho, mas, gente, o desenho, as luas, os detalhes, as cobras, gente, eu acho magnífico. Nesse livro aqui nós temos uma bruxa que é condenada a viver o mesmo caso de amor durante muitas vidas. E nesse primeiro capítulo, que vai até a página 13, aqui nós conhecemos a nossa protagonista, que é a Ellen. Ela é convidada a um jantar, né? Um amigo dela arma um jantar às cegas com um pretendente. Ela acabou de se divorciar. Ela, né, é solteira, então ela quer, né, conhecer pessoas novas. E aí ela vai pra esse jantar e ela acha o rapaz, né? Ela entra no local assim, procura pela mesa que o rapaz falou que ele estaria. E ela acha ele super diferente, assim, com roupas diferentes, tipo, não parece com o bairro e como as pessoas se vestem aqui. Mas ela vai se senta e antes dela se sentar ela já fala, eu vou tomar um drink e vou embora, eu acho que ele não faz muito o meu estilo. E aí ela senta e ela se sente muito nervosa e ela começa a conversar e a falar. E aí de repente ele fala assim, esperava que você escolhesse outro lugar, né, porque esse lugar aqui é horrível, eu esperava encontrar você em outro país. E ela fica meio sem entender. E aí depois ele fala que ela chamou ele, que eles sempre se encontram de 30 em 30 anos. E ela fala assim, não, você tá muito louco porque eu nem te conheço, né? Aí ele fala assim, não, você me conhece assim. Ela levanta pra querer ir embora. E ele fala, não, senta aí. E aí ela pega, senta e fica assim. E aí ele fala, olha, a gente vai... Eu não sou bom nisso aqui, você vai continuar fazendo esse joguinho, você sabe muito bem do que eu tô falando. E aí ela fala assim, ela pensa, né? Eu sei. Tipo assim, nem ela sabia, mas tipo, quando ela encontra ele, vem algumas lembranças, aparentemente. Então eu achei muito interessante esse livro. E eu acho que é um bom primeiro capítulo. O capítulo é bem curtinho, talvez. Não sei se os outros capítulos são assim. Pelo que eu vi aqui,
Ele tem 28 capítulos, então acho que os capítulos são curtinhos e isso, sinceramente, me ajuda muito e fluiu muito bem a história. Então eu gostei, acho que eu vou gostar desse livro. Eu acho que começou bem, já começou colocando uma pulguinha atrás da nossa orelha e coisas sendo reveladas. Eu gosto sim, gosto quando os livros revelam os mistérios no decorrer da história, né? Não deixa pra falar tudo no final. Então, gostei bastante desse primeiro capítulo de Uma Bruxa no Tempo. Lido o primeiro capítulo de A Ariadne. Esse livro aqui é um reconto da Ariadne, que é a irmã do Minotauro, e aqui a gente vai conhecer um pouco dessa princesa. Esse primeiro capítulo foi um pouquinho grande e a gente conhece um pouco da família da Ariadne, né? Como o Minotauro nasceu, né? Ele é meio que proveniente de uma maldição, né? Que o Poseidon joga aí na esposa do Minos, porque o Minos desrespeitou ele, digamos assim. E aí a esposa dele, que é a mãe da Ariadne, acaba sofrendo de uma certa maldição, né? E acaba tendo o Minotauro, né? Então o Minotauro é o irmão bastardo da Ariadne, né? Não é irmão de pai e mãe, só por parte da mãe. E aí a gente conhece a Ariadne, essa infância dela, e conhece também o pai. E no prólogo é uma história muito interessante, porque é a história da Ariadne, digamos assim, quando a gente lê a sinopse, a gente entende o prólogo como a história da Ariadne, só que não. A gente vê que o pai dela viveu uma história muito parecida, né? Só que como vilão. Então, a gente tem esse olhar aí da família dela, de como ela foi criada e tudo mais. Então é bem interessante, porque a gente conhece a infância dessa personagem aí no primeiro capítulo, que eu acho que faz super sentido, já que a gente vai acompanhar a trajetória dela. É interessante que a gente conheça ela como criança e a família e a influência que ela teve. Então, foi um livro bem interessante, foi um capítulo bem longo, assim, considerando os outros dois que eu li. Os outros livros que eu li antes desse, né, eu não me recordo quantos foram. Eu achei o capítulo bem grandinho, mas a história foi interessante. Esse primeiro momento trouxe, assim, curiosidade, e eu fiquei, assim, curiosa sobre como a Ariadne vai se comportar, né, ao decorrer da história, porque aqui ela faz uma comparação, né, entre essa maldição que a mãe dela acabou sofrendo, né, sobre essa retaliação, na verdade, não uma maldição, uma retaliação que a mãe dela acabou sofrendo, e a retaliação que a Medusa sofre, né, quando tem os cabelos transformados em serpentes. Elas não tinham feito nada de errado, só que elas acabam sofrendo as consequências. E aí ela faz uma comparação, né? Como a mãe dela acaba sofrendo e meio que sumindo, sabe? E se tornando depressiva. Enquanto a Medusa, ela joga a raiva pro mundo. E aí ela fala assim, olha, se um dia eu sofrer alguma injustiça, eu vou ser como a Medusa. Então ela já faz essa promessa pra gente aqui no primeiro capítulo. Então eu acho que essa personagem vai ser muito babadeira, assim. Eu acho que ela vai causar. E eu espero, porque eu gosto de personagens que são fortes e que, né, lutam. Então acho que a Ariadne vai seguir esse perfil. Então gostei desse primeiro contato com o livro. Eu acho que vai ser uma boa leitura. Lido o primeiro capítulo de Vespertina. Não preciso nem falar que eu tenho muita expectativa pra esse livro. Gente, ele já começou bom, tá? Ele já começou com aventura. Eu vou ler a dedicatória pra vocês, que eu simplesmente adorei. Pra ser bem sincero, eu gostei muito. Vou ler agora. Para todas as pessoas que preferem ficar no canto fazendo carinho no cachorro a puxar a conversa em uma festa, este é para vocês. Gente, isso aqui sou eu, é pra mim, entendeu? Esse livro é pra mim. Então, assim, já gostei. Aqui nós temos a história da Artemisia, né, que vive aí num convento, purificando os mortos. E ela vai ter que, né, usar uma relíquia que tem um espírito meio possessor. Então ela vai ter que lutar com forças internas enquanto tenta salvar o mundo. E nesse primeiro capítulo já começa com a aventura, porque ela já começa salvando uma novice de um espírito de um patamar bem baixo, assim, mas que era perigoso. E ela consegue salvar essa menina. E ela tem esse primeiro contato com essa relíquia. E, gente, muito bom. Já chegou com os dois pés na porta, entendeu? Já chegou com ação e eu adoro o livro, assim. Acho que vai ser um favoritado. Já falei isso no vídeo da TBR, mas eu acho muito que esse vai ser um favoritado. E eu senti um bom ritmo lendo esse primeiro capítulo, eu gostei muito. Ele é bem grandinho,
mas é uma edição linda da Literalize. Eu comprei ele ano passado, acho que foi ano passado que eu comprei ele. E, gente, sinceramente, eu adoro. Inclusive, tá rolando, né, a Semana do Consumidor na Amazon. E ele tava em promoção. Eu não vi qual o valor que ele tava na época. Eu não comprei pela Amazon. Eu comprei no site da Literalize, que é a editora. Mas ele acho que tava barato na Amazon. Então acho que vale super a pena pra quem gosta de fantasia. Eu acho que isso aqui é um prato cheio. Ainda não li, mas esse primeiro capítulo me deu um gostinho de fantasia de alta qualidade. E ele é volume único, tá? Inclusive acho que essa autora, ela é uma autora de fantasia que escreve volume único. Ela não gosta muito de esquema de pirâmide, não, porque eu tenho outro livro dela, só que é com Feéricos, que eu ainda não li, mas eu comecei a ler ano passado, só que eu acabei abandonando porque eu mudei a minha tibiária e aí ele não se encaixava muito bem. Eu acabei deixando ele de lado, mas eu li bem pouquinho, tipo 2% do livro. E esse mês eu quero muito ler esse. Gente, esse aqui eu preciso ler em março. Esse aqui eu vou ler. Estou me comprometendo aqui com vocês que eu vou ler, porque esse primeiro capítulo foi tão bom. Assim, gente, a gente tá começando a conhecer a protagonista, mas eu já me senti conectada com ela, sabe? Já gostei. Então, assim, altas expectativas pra Vespertina. Lido o primeiro capítulo de A Torre Acima do Véu. Foi um capítulo bem grandinho, eu acho que foi o maior que eu li. Ele tem 32 páginas, né? Tem o prólogo também que eu li. E, gente, ele é muito fofo, porque ele tem ilustração. Olha só, que belo. Muito bonito, gente. Eu acho que durante o livro, né, vão ter outras ilustrações também. Essa aqui é a nossa protagonista. Nesse livro a gente acompanha um mundo pós-apocalíptico em que uma névoa venenosa impediu as pessoas de viverem em locais mais baixos e agora as pessoas só vivem em mega edifícios. E foi criada uma instituição que é a Torre, né, que meio que ordena as pessoas, eles vivem sobre esse comando. E a nossa protagonista, ela trabalha indo a locais mais baixos, procurar relíquias que possam ser usadas nos dias em que eles vivem, né? Então relíquias antigas, mas que ainda tem algum uso. E, gente, a gente começou com a ação aqui já. Ela tava procurando um cubo. A gente não entende muito bem nesse primeiro momento o que é esse cubo e pra que ele serve, mas é um cubo importante. E se elas não conseguirem, eles provavelmente, né, ela e o irmão e o pai, que aparentemente trabalham nisso, vão estar encrencados. E aí a gente acompanha ela nessa aventura já, então já começa assim. E o prólogo, ele mostra, né, uma pessoa aí qualquer fugindo dessa névoa 24 horas após ela ter aparecido. Então as pessoas já estão ali se transformando em monstros, se a gente tiver essa transformação. E as pessoas tentando chegar a um mega edifício a todo custo. Então o prólogo é essa história. E no nosso primeiro capítulo a gente conhece a nossa personagem, que é dessa primeira geração pós-névoa. E que a gente descobre também que essa nova geração, algumas pessoas têm superpoderes, então a nossa protagonista é uma saltadora, ela consegue se equilibrar muito bem e por isso ela trabalha descendo esses prédios e procurando esses objetos, mas também tem outras características que foram meio que aprimoradas. Então tem pessoas que são super fortes, tem outras que são super rápidas, tem um teleportador, então meio que a pessoa se teletransporta para onde ele consegue enxergar. Então essa é a primeira briga, né, a primeira disputa que a nossa protagonista enfrenta pra conseguir, né, aquele objeto que ela tá procurando. Então, assim, gente, um livro cheio de aventura. É uma duologia, os livros são um pouquinho grandes, mas eu gostei bastante. Então, em resumo, é isso. É um livro que eu tô muito ansiosa pra ler, porque parece ser muito bom. Assim como todos os livros que eu li, né, os primeiros capítulos hoje, né. Eu acho que esses livros que eu separei pra março é composta aí por livros muito bons e que eu tô super animada pra ler. E o vídeo de hoje, né, essa atividade que eu fiz que é diferente, eu nunca tinha feito antes, né, essa questão de ler os primeiros capítulos antes de ler os livros em si. Eu gostei bastante, porque eu fiquei muito animada e eu vi que as histórias realmente são boas, sabe? Então acho que Vespertina é que eu mais gostei. Em segundo lugar, A Torre Acima do Véu. Acho que esses dois foram os que eu estou mais ansiosa pra ler, que eu provavelmente vou ler em março. E aí, em terceiro lugar, eu botaria Uma Bruxa no Tempo, que também foi bem interessante. Mas eu acho que ela tem uma vibe mais romântica, assim. Em quarto lugar, Ariadne.
que, assim, eu não tenho muito conhecimento, né, da mitologia, então eu fico às vezes um pouquinho perdida, mas o livro ele é bem tranquilo. Eu acho que a história vai ser de fácil entendimento. E em quinto lugar, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, porque é um livro mais de conto de fadas, e aí, né, eu não tenho tanta curiosidade assim, apesar de que eu acho que não vai ser um livro tão ruim, né, então acho que esse é o meu ranking de como eu vou ler esses livros no mês de março, se tudo der certo, porque eu sim quero muito ler esses livros ainda esse mês. Então vamos ver, né, o que vai rolar. Espero conseguir, né, ler todos esses livros e trazer o vlog dele aqui pra vocês. Mas nesse primeiro momento é essa a minha opinião de cada um desses livros que eu separei, né? A minha opinião a partir desse primeiro contato. Pode ser que minha opinião mude, pode ser que eu esteja enganada e que eu acabe não gostando de algum. Mas no primeiro momento é isso, assim. Eu acho que eu vou gostar de todos. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário, me conta aí se você já leu algum desses livros e o que você achou deles, como foi pra você essa experiência de leitura. E compartilha também com um amigo leitor que você acha que vai gostar de vivenciar comigo essa experiência de ler os primeiros capítulos, principalmente se essa pessoa quiser ler um desses livros aqui que eu vou ler em março. Então compartilhei com essa pessoa, com esse amigo, para ele vivenciar e conhecer aqui o Estante de Fantasia. Então é isso, tá? Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau, leitores!